Olá! Nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar numa questão que é simplesmente fundamental. De onde, afinal, vêm as regras que governam o nosso dia a dia? Alguém já parou para pensar nisso a fundo? De onde exatamente vêm as leis? Pode até parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, revela um processo fascinante sobre como a sociedade se transforma em norma. Bom, então vamos lá. Para entender qualquer lei, primeiro a gente precisa encontrar a nascente dela, sua origem. E é exatamente isso que, no direito, a gente chama de fontes. E a palavra fonte aqui cai como uma luva. Pensa numa nascente de rio, sabe? A fonte do direito é exatamente isso. É o lugar de onde a norma jurídica brota. É de lá que a gente tira o conteúdo e a própria razão para uma lei existir. Agora, a conversa começa a ficar ainda mais interessante. Existem basicamente dois grandes caminhos que dão origem ao direito. E a diferença entre eles é a chave para a gente entender tudo. E essa é a grande divisão. De um lado, temos as fontes materiais, o porquê de uma lei existir, a causa dela, como os fatores sociais e econômicos. Do outro lado, as fontes formais, o como essa lei se torna oficial, o texto final, a regra escrita. Para entender de verdade a lei, a gente precisa começar pela raiz, pelo porquê, e é nisso que vamos focar. Vamos avançar então para ver como isso se constrói na prática. É aqui que a gente enxerga a sociedade em ação, moldando as leis a partir das suas próprias necessidades e dos seus conflitos. Então, o ponto crucial é este. Uma fonte material não é uma lei pronta. É um problema da vida real. É a pressão da sociedade, uma crise econômica, um movimento histórico. São os fatos que estão acontecendo e que, de certa forma, gritam por uma solução jurídica, inspirando e até pressionando os legisladores a agir. E esses fatores são dos mais variados, viu? A gente está falando desde questões sociológicas, como a violência doméstica, até fatores econômicos, como a necessidade de proteger a indústria nacional. Isso inclui também a pressão política de movimentos organizados e, claro, grandes acontecimentos da nossa história. E esse slide aqui deixa tudo muito mais concreto. Olha só o primeiro exemplo. A Lei Maria da Penha. A fonte material, ou seja, a causa, foi o problema social gravíssimo do aumento da violência doméstica e a intensa pressão dos movimentos feministas por uma resposta do Estado. Essa mobilização tornou impossível ignorar o problema, o que forçou a criação de uma norma específica. O resultado foi a lei que temos hoje. Agora veja o segundo caso, um exemplo econômico. Para proteger a indústria nacional da concorrência de fora, que é uma fonte material bem clara, o governo pode criar uma norma como o aumento do imposto de importação. E, claro, um exemplo histórico muito poderoso, a Lei Áurea. Ela não surgiu do nada, mas foi o resultado de décadas de luta do movimento abolicionista e também da pressão internacional. Fica claro que a lei é um reflexo direto da sociedade. Certo, mas, na prática, por que entender essa diferença é tão importante? Qual é o verdadeiro valor de conhecer as fontes materiais? E aqui está o pulo do gato. Uma necessidade social, por mais urgente que seja, ainda não é uma lei. O aumento do desemprego, por exemplo, é uma fonte material fortíssima que pode inspirar a criação de novas políticas. Mas, até que essas políticas virem uma lei escrita e aprovada, elas são apenas a inspiração, não a regra em si. Essa citação resume a ideia perfeitamente. O verdadeiro poder das fontes materiais não é o de obrigar, mas sim o de guiar. Elas funcionam como uma bússola para o legislador, garantindo que as leis não sejam criadas de forma isolada da realidade, mas que, pelo contrário, respondam diretamente aos valores e às necessidades das pessoas. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. Quando olhamos para os desafios da nossa sociedade hoje, para os debates, as crises e os movimentos sociais, na verdade estamos olhando para as possíveis fontes materiais das leis do futuro. A questão que fica no ar é: quais delas vão se transformar em norma?